Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cumprimento das promessas de Deus depende da nossa fidelidade. Ou seja, promessas são condicionadas à nossa atitude. Não há, assim, na Bíblia para nós, promessas incondicionais, como Deus fez a Davi, independente do que acontecesse, independente da atitude de Davi, Deus tinha escolhido e prometido coisas a Davi, a Abraão, mas normalmente Deus condiciona essas bênçãos e promessas à nossa fidelidade. Vamos ler o que Deus falou através daquele profeta ao sacerdote Eli. O sumo sacerdote Eli estava muito mal com Deus e ele estava fazendo o povo todo pecar. Ele estava cortando a única ligação que o povo tinha com Deus, que era através do sacerdócio, do tabernáculo, dos sacrifícios e do culto a Deus. O sacerdote estava permitindo seus filhos bagunçarem a religião, as ofertas e o temor a Deus. O povo estava se afastando de Deus por conivência, omissão e atuação do sacerdote Eli. Então Deus mandou um profeta dizer uma palavra muito dura para ele, pelo que ele estava fazendo. E, em conclusão daquela exortação, que está no capítulo 2 de 1 Samuel, o Senhor diz, na verdade, versículo 30, eu dissera que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, esse sacerdócio seria perpétuo. Se vocês obedecessem, se Israel fosse fiel, o sacerdócio seria perpétuo, para sempre. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim, tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. E continua falando do que aconteceria especificamente com ele, que os filhos morreriam, Deus cortaria aquela aliança e levantaria um sacerdote fiel, que era o Samuel, que já estava ali ao lado do Eli. O Samuel era um menino ainda, servia a Deus e começou a ter visões e revelações de Deus ali ao lado do sacerdote Eli. Deus tinha dito a ele, ao sacerdote, que levantaria um sacerdote fiel, porque ele, o sumo sacerdote Eli, não estava sendo fiel, nem seus filhos. E Deus então cortaria não só a geração dele, como também toda a aliança sacerdotal levítica. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no livro de Hebreus, a gente vê o que Deus explica. Aquela aliança foi encerrada. Então Deus criou uma nova aliança no sangue de Jesus, com um novo sacerdócio, atuação do Espírito Santo, e levantou um povo sacerdotal, que é a eclésia, a igreja do Senhor, todos os santos em todos os lugares, para servirem ao Senhor numa nova aliança, um novo testamento, porque o antigo passou, aquela aliança foi encerrada. E essa palavra soa muito forte. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desmerecidos. A palavra desmerecer está relacionada com a atitude condenatória sobre a pessoa que não quis obedecer ou que conscientemente desobedeceu ao Senhor. E inclui todos os crentes que não querem servir ao Senhor, todos os crentes que não são fiéis, todos os crentes que não estão mantendo aliança
de cultuar a Deus, de evangelizar, de adorar a Deus, de se santificar, manter a vida santa, separada do mundo, a vida limpa, de discipular outros, estar ocupado na obra de Deus, em comunhão com os outros irmãos, amando os irmãos. Essas são condições mínimas para que a pessoa se mantenha na aliança e venha a ser salva. Quanto à casa de Eli, toda pereceu. Pouco tempo depois daquela profecia, os 2 filhos de Eli morreram, Ofni e Finéias, e com a notícia o pai, o sacerdote Eli, também morreu. Com a casa dele foi encerrada aquela aliança mais tarde com o sacerdote Aimeleque, de quem só se salvou o Abiatar, que serviu no tempo de Davi, e mais tarde, no tempo de Salomão, ele foi afastado. E assim, toda a descendência de Eli foi afastada do sacerdócio. Mas a própria aliança com a tribo de Levi foi encerrada mais tarde. No livro de Malaquias, nós vemos a pá de cal sobre tudo aquilo. Tu, sacerdote, que deverias ser exemplo, tu pecas, etc, etc. Então, no livro de Malaquias, a responsabilidade da quebra da aliança é atribuída aos sacerdotes. Vamos entender esse princípio. Deus é bom, benigno, misericordioso, enviou o Filho dele para morrer como propiciação para os pecados. Mas não de todos, a fé não é de todos, nem todos querem. O sangue de Jesus é suficiente para salvar todos, mas no fim vai salvar poucos, porque poucos serão os que vão querer essa salvação, os que vão estar no centro da salvação, porque vão honrar o Senhor. A palavra honrar aqui está como que resumindo toda uma atitude de obediência a Deus. Aqueles que me honram. O que é honrar a Deus? É você botar Deus em primeiro lugar na sua vida, o seu dinheiro. A prioridade do seu dinheiro é o Senhor, a maior parte do seu dinheiro é o Senhor, a maior parte do seu tempo é o Senhor. Não é só o dízimo, não. É a sua vida toda que deve ser do Senhor, não só o dízimo dela. Há pessoas que se enganam, que extrapolando um conceito do Antigo Testamento, acham que o dízimo é suficiente. Olha, eu estou bem, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho, jejuo 2 vezes por semana e não sou pecador como os demais, então eu estou bem, eu estou merecendo. É o crente moralista, estou merecendo a salvação. E você vai para o inferno primeiro que os outros. O Senhor mostra isso no Novo Testamento, não é isso que Deus quer. Você se rendendo ao Senhor, vai entregar tudo, a sua vida toda a Ele, para viver honrando o Senhor. Deus vai ser o mais importante do que você vai falar. Deus vai ser o critério mais importante nas suas decisões. Deus e a vontade dele serão o mais importante no seu dinheiro, no seu tempo, em tudo que você fizer. Isto é honrar ao Senhor. O crente, o Eli era um crente, todos eles criam em Deus. O crente que não honra o Senhor será desmerecido. A expressão do apóstolo Paulo é desqualificado. Eu tendo pregado, 1 Coríntios 9, eu tendo pregado a outros, eu esmurro meu próprio corpo para que eu mesmo não venha a ser desqualificado. E ele mesmo diz no capítulo seguinte, 1 Coríntios 10, 12, quem está em pé, cuidado que não caia, ou seja, pode ser desmerecido também, pode ser desqualificado para a salvação. São expressões que caracterizam isso. O crente que não vai ser salvo, o crente que não honra ao Senhor com a prioridade da sua vida, crente que não será salvo. Isso confunde a cabeça de muita gente. Grande parte dos crentes
está amorfa na igreja. Eles estão parados, acomodados, crentes mornos, assistidores de reunião. Não tem prática, não tem comunhão com Deus, não tem vida espiritual, não pregam, não vivem o evangelho, não amam o Senhor, não levam a palavra de Deus. Vão ser salvos desse jeito? Nem pensar. O sacerdote Eli não foi, os filhos não foram, e a descendência dele toda foi eliminada. Deus cumpriu a sua palavra. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. O seu mérito será tirado, e o que foi atribuído de perdão a eles vai ser retirado, e eles vão ter que arcar com as consequências de seus pecados no juízo final. Crentes também estarão no juízo final, arcando com as consequências de seus pecados. Meu irmão, isso é duro, isso é drástico, essa exortação é terrível para nós, porque o Senhor nos ama e por isso Ele envia essa palavra, como enviou aquele profeta para alertar o sumo sacerdote Eli. E você? Como você está com relação a essa palavra e ao acerto da sua vida? Você está honrando o Senhor com tudo que você tem, com as primícias que você tem, com a sua dedicação total? Você tem honrado o Senhor? Responda para Ele.